Agora nós vamos fazer uma análise do verso 20, quando Jesus usa o título O Filho do Homem. Diz assim: disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, as aves têm seus ninhos, o puleiro, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É a primeira vez que Jesus usa esse termo, o Filho do Homem. E essa palavra, Filho do Homem, é que ele vai querer dizer assim, o homem. Né? E é para dizer firme, a minha natureza, eu sou homem. Eu sou homem, nascido de mulher. Mas também sem abandonar, quando ele usa esse termo, abandonar de que ele sabe de onde veio. Como foi o seu nascimento? Obra e graça do Espírito Santo de Deus. O anjo Gabriel fala com Maria. É um milagre o nascimento de Jesus. Tá certo? Ele nasce da palavra de Deus. A palavra é falada a Maria. Maria crê, ela ouve a palavra, ela crê e faz dela uma nova geração. Porque Jesus, quando prega da parábola do semeador, diz: o coração é a terra e a palavra de Deus é a semente. A palavra do anjo Gabriel entrou nos ouvidos de Maria, Maria creu, aceitou o propósito de Deus para sua vida e foi agraciada, se tornando a mãe do Filho de Deus. Então Jesus, ele está agora apresentando a sua natureza, o Filho do Homem, eu sou homem, nascido de mulher. Ele faz essa referência a si próprio, e aí a partir daí ele vai referir-se a si mesmo como o Filho do Homem. E também dizendo que ele ali agora ele está abaixo dos anjos, né? Como nós vamos ver aqui no capítulo 2 de Hebreus. Vamos ver aqui, Hebreus capítulo 2. Versos 6 em diante diz assim, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que te lembre deles? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, o constituíste sob as obras das tuas mãos. É o homem em geral. Mas aí começa a falar: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, ora visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Também está falando de um homem específico. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Jesus nos chama de irmãos. Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. É o ministério de Cristo trazendo-nos para o evangelho da salvação e o reino de Deus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, na morte da cruz, Jesus aniquila com o diabo e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, quando Jesus se autodenomina o Filho do Homem, ele está agora apresentando toda essa esperança, expectativa que tem de salvação, de redenção e de transporte do reino das trevas para o reino da luz. A morte é vencida, o diabo é vencido, o Satanás, o inimigo, o contendedor, ele perde o seu domínio, a sua força e o seu poder, para agora em Cristo, o Filho do Homem, sermos salvos. É isso que está querendo dizer quando Jesus, o Filho do Homem, mas na sua realidade do dia a dia. Olha, eu não tenho casa própria, eu não tenho o que oferecer para vocês, a não ser a palavra do Evangelho da Salvação. E se você quiser, então vem e me segue. As aflições, as dificuldades, todas as situações e circunstâncias, você querendo, passará comigo. E essa palavra de Jesus ecoa, para todos os homens, não é só para aquele escriba. As palavras de Jesus, que parecem ríspidas para aquele moço, dizer: olha, deixa os mortos enterrar seus mortos, também são para todos os homens.
Não é só para aquele, porque estava lidando com a possível morte do pai, uma brevidade de tempo, mas sim que todos os nossos cuidados da vida, do dia a dia, nós temos que ter muita atenção, para que eles não usurpam o lugar do reino e de Cristo que deveria ser o primordial para nós. Tem coisas que os outros podem fazer, que nós o assumimos em detrimento do Evangelho, da pregação do Evangelho e do reino dos céus. Então, no capítulo 7 de Daniel, Daniel vai falar deste reino de Deus e deste filho do homem. Diz aqui no verso 13. E eu estava, 7:13 de Daniel. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. O ancião de dias aqui é Deus. O filho do homem é Jesus. Fizeram Jesus se achegar junto de Deus. E foi-lhe dado, verso 14, o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, um único que não será destruído. A visão do capítulo 7 de Daniel, ele vê 4 grandes animais saindo do mar. Primeiro ele viu um leão com asas, depois ele viu um urso apoiando uma pata, um pé no outro, assim no chão, né? Mais alto que o outro, com costelas na boca. Depois ele viu um leopardo com 4 cabeças e asas também. E por último ele viu um terrível e espantoso. É os 4 que ele viu sair do mar. Mas ele viu um outro, onde foram postos tronos e havia um ancião de dias. Quer dizer, ele viu um outro reino que não saiu do mar. Ele viu divisão no céu se abrindo diante dele. E aí ele viu o Filho do Homem sendo levado até o ancião de dias e sendo ovacionado, glorificado, né? Por isso que lá quando a gente vai ler no livro de Apocalipse, o que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Amém. O Apocalipse 5:13. Em outro lugar, é por isso nós te glorificamos, o Cordeiro, né? Porque com teu sangue compraste homens de toda nação, tribo, língua e povo, e para Deus o fizeste reis e sacerdote. Então, é o reconhecimento da ação poderosa e portentosa de Jesus sobre todos os reinos, né? Porque esse Filho do Homem será visto descendo nas nuvens do céu, reivindicando os seus direitos de propriedade sobre todos os reinos. Está aqui no Daniel, Apocalipse de Daniel. Daniel é um apocalipse, né? É uma obra literária do estilo literário apocalipse. E agora no livro de Apocalipse a gente vê essa reivindicação de Jesus. Quando o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses a respeito da vinda, vamos ver aqui, 1 Tessalonicenses. Inclusive, parte de um assunto muito controverso, que quando fala do arrebatamento da igreja, né? Isso aí, um outro estudo, nós trataremos sobre isso. Ele diz assim, verso 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Esperança da ressurreição e da vida eterna, no novo tempo, no novo éon, no novo céus e a nova terra, no reino dos céus, no reino de Deus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, vai ressuscitá-los também. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E nós não seremos antes dos que estão mortos e sepultados. Eles ressuscitarão primeiro. Depois da ressurreição deles, aí vai acontecer o que diz lá em 1 Coríntios, seremos transformados como que num abrir e fechar. Os vivos serão transformados, os mortos serão ressuscitados.
E essa transformação, como um abrir e fechar de olhos, é como se tivesse morrido e ressuscitado assim, rapidamente. Desculpa. Diz mais. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai haver o toque da sétima trombeta, o alarido, a voz de arcanjo, o alarido de Deus, o alarido do céu. Quem está morto e sepultado vai ressuscitar primeiro, e depois, ó, verso 17, depois nós, o que ficarmos vivos, quer dizer, que estamos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Quer dizer, nesse abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados, receberemos um corpo incorruptível, como os que ressuscitaram das tumbas, das catatumbas e dos cemitérios, tá certo? Subiremos juntamente com ele nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns com os outros com estas palavras. O arrebatamento é após a ressurreição dos mortos. Nessa ressurreição, aonde os mortos ressuscitam para a glória, os vivos serão transformados para a glória, para estarem com Jesus. Os mortos que não estarão na glória, os vivos que não participarão da glória de Jesus ficarão para trás. Este é o arrebatamento. O arrebatamento já é com a ressurreição. O arrebatamento da igreja só acontece depois da ressurreição dos mortos. E essa ressurreição deixa claro que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então esses já ressuscitam para a glória. Tem todo um enredo, toda uma história, todo um processo para o povo de Deus. Jesus é o Filho do Homem. Jesus assume para si esse título que o é de fato. E ele, no dia do toque dessa trombeta, vai requerer, ele vai exigir, ele vai reivindicar os seus direitos de propriedade, porque com o seu sangue ele comprou homens de toda nação, tribo, língua e povo. Ele vai reivindicar o que é dele, porque, como diz em Colossenses, também em Filipenses, ele é o primogênito de toda a criação, tudo foi feito por ele e para ele, sem ele nada do que foi feito existiria. Então Jesus reivindica para si. Por isso que ele pode dizer para os discípulos assim, olha, todo poder me é dado, tanto na terra como nos céus. O trabalho de Jesus, a eficácia do ministério de Cristo com a sua morte e ressurreição, traz a condição dele se assentar à destra da majestade. Por isso que há um decreto que diz, assenta-te à minha direita até que ponha os inimigos por escabelo dos teus pés. E aí então no 1 Coríntios, capítulo 15, para encerrarmos a nossa escola de hoje, 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império de toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. 26 agora. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua, ficou de parte, aquele que sujeitou todas as coisas, que é o Pai dele, porque todas as coisas Deus sujeita debaixo dos pés de Jesus. Então, quando Jesus tem domínio sobre todas as coisas, ficou de lado o Pai, ele não domina sobre o Pai. Ficou claro que se excetuou isso. E 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Glória a Jesus, glória a Deus. Então, no fim, Jesus vai se encurvar diante de Deus, como se tomando a sua coroa, da sua cabeça, apresentando diante de Deus, mostrando que todo o seu trabalho, todo o seu esforço,
e todo o seu principado, poder, autoridade, autonomia e ordem estão diante dos pés de Deus. E Deus muito se alegrará desse filho maravilhoso que o honrou em espírito e em verdade. Que eu e você, cada um de nós também como homens, como mulheres, como ser humano, como indivíduo, venhamos honrar a Deus em espírito e em verdade, né? A palavra de hoje também apresenta para nós como adorarmos a Deus. O Senhor nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós e sobre nós derrame graciosamente a sua paz, no nome de Jesus. Amém. Tenhamos um sábado feliz.